Então, hoje a gente vai ter a nossa aula de matriz inversa, parte 2. O que a gente viu na primeira aula de matriz inversa? Vamos lá. Nós vimos a definição. Matriz inversa é uma matriz que a hora que a gente multiplica por uma matriz dada, lembra que a notação é essa, ela é comutativa, essa multiplicação, né? Tem que dar a matriz identidade. Todas do mesmo tamanho, da mesma ordem, lembrando que são todas quadradas. Então, isso que a gente viu. Vamos fazer um exemplo bem tranquilo para a gente relembrar o que a gente viu na primeira parte. Olha só, vamos pegar como exemplo. Se eu tenho essa matriz aqui, 2, 0, 1 e menos 1. E tenho essa matriz e quero encontrar a matriz inversa dela. Como que a gente aprendeu a fazer? A gente sabe que está procurando uma matriz que, multiplicada por ela, tem que dar a matriz identidade. Como aqui a ordem dessa matriz é 2 por 2, é a ordem 2, ela é uma matriz de duas linhas e duas colunas, ela é uma matriz 2 por 2. Então, todas as outras também vão ser 2 por 2. Qual que é a matriz inversa de ordem 2? É aquela que tem aqui, né? 1 e 1, 0 e 0. Lembrem que matriz inversa é aquela que tem 1 na diagonal principal e os outros elementos são todos nulos, certo? A de ordem 2, ela fica assim. E essa matriz que eu estou procurando, que é a matriz inversa, eu não conheço. Então, eu vou chamar aqui os elementos de incógnitas, A, B, C, D. Ok? Vamos fazer a multiplicação dessas matrizes. Como que a gente multiplica? Linhas da primeira, colunas da segunda. Ok? Vou fazer aqui do ladinho. Como que vai ficar? Olha lá. Linha vezes coluna. 2A, 0 vezes C. Vai ficar 2A mais 0, que não precisa aparecer. Linha vezes coluna, 2B, 0 vezes D. Vai ficar 2B, certo? Aqui, linha vezes coluna, 1 vezes A menos 1 vezes C. Vai ficar A menos C. Linha vezes coluna, 1 vezes B menos 1 vezes D. Vai ficar B menos D. Essa matriz resultante desse produto tem que ser igual à identidade. E com isso eu monto um sistema. Lembram disso? 2 sistemas, né? Olha lá, pego aquele que tem os elementos que têm as mesmas incógnitas. 2A tem que ser igual a 1. E A menos C tem que ser igual a 0. Esse é um sistema. E o outro, 2B tem que ser igual a 0. E B menos D igual a 1. E daqui eu tiro a solução, eu tiro os valores do A, B, C, D. Olha só, se eu passar o 2 dividindo, eu vou concluir que o A vale meio. Se eu substituir o A por meio e passar para o outro lado, eu vou verificar que o C também vale meio. Aqui eu estou fazendo um processo mais rápido porque a gente já teve essa aula. Aqui o 2 passa dividindo, o B vale 0. Se o B vale 0, menos D igual a 1. Então, o D vale menos 1. Então, a matriz inversa nessa situação, dessa matriz aqui A, nesse exemplo, seria essa daqui, ó. A, B, C, D. Para tirar a prova real, para conferir, se eu multiplicar essa matriz por essa, tem que dar a identidade de ordem 2. Então, isso foi o que a gente viu na primeira parte da aula de matriz inversa. Como a gente encontrava a matriz inversa através de sistemas, certo? Agora, como a gente já aprendeu a calcular o determinante de uma matriz, a gente também viu algumas propriedades. E uma das propriedades que a gente viu bem importante é a seguinte, que o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original, tá? Então, a gente viu isso, é uma propriedade do determinante, certo? Com isso, a gente também tirou uma conclusão bem importante que vale a pena relembrar aqui. Uma matriz, ela só vai ser inversível ou invertível, tanto faz, ou seja, uma matriz só vai possuir inversa, né? Se somente se o determinante dela for diferente de 0, não pode ser 0. Ok? Então, vamos recapitular tudo que a gente viu. A gente já aprendeu como determinar a matriz inversa, aprendemos a calcular o determinante de matrizes, vimos essa propriedade, que o determinante da inversa, né, de uma matriz
é o inverso do seu determinante. E com isso, a gente sabe que não existe divisão por zero, então o determinante dessa matriz nunca pode ser zero. Então, a matriz A só vai possuir matriz inversa, só vai ser inversível, se o determinante dela não for nulo. E como é que a gente poderia verificar essa situação, né, dela não possuir inversa aqui, resolvendo? É quando você cai num sistema que você não consegue resolver, tá, gente? A matriz, ela só vai ter matriz inversa se o sistema for SPD, se você conseguir resolver e chegar na solução. Senão, ela não é uma matriz inversível, ok? Bom, com todos esses conhecimentos aqui que a gente já viu, e mais, a gente já aprendeu a calcular cofator, menor complementar, tudo isso, a gente vai ver agora um outro método para calcular matriz inversa, certo? Então, agora a gente vai ver um outro método para calcular a matriz inversa. Qual é esse método? A gente vai ver que para determinar uma matriz inversa, basta a gente multiplicar o inverso do determinante da matriz A vezes uma matriz adjunta da matriz A. Mas quem que é essa matriz adjunta de A? A matriz adjunta vai ser a matriz transposta, né? Vai ser a transposta da matriz dos cofatores da matriz A. Então, calma aí, é muita informação. Vamos recapitular. Olha só, os cofatores de uma matriz a gente já aprendeu a calcular. Já vou relembrar aqui. Então, você vai calcular os cofatores da matriz A, vai fazer a transposta dessa matriz formada por todos os cofatores. Então, olha lá, calculei os cofatores, montei uma matriz com esses cofatores. Vou fazer a transposta dessa matriz. A matriz resultante a gente chama de matriz adjunta da matriz A. E essa matriz adjunta eu vou multiplicar pelo inverso do determinante da matriz A. O resultado desse cálculo vai ser uma matriz, vai ser a matriz inversa, ok? Deu para entender? Então, agora eu vou resolver o mesmo exemplo por esse método aqui. Eu vou apagar essa parte para a gente fazer, depois eu escrevo ele de novo e faço outro exemplo, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai resolver esse mesmo exemplo de outro jeito. O que a gente vai fazer? Primeiro, calcular o determinante dessa matriz A. Então, vou calcular o determinante dela. Que é uma matriz 2 por 2, é tranquilo, né? Para a esquerda vai dar 0. Para a direita vai dar menos 2. Então, o determinante é menos 2. Segundo passo, eu vou calcular os cofatores. Então, cofator 1, cofator 1, 2. Tem que calcular o cofator de todos os elementos da matriz, conforme a posição lá de cada elemento. Lembram como calculo o cofator? Uma formulazinha. Menos 1 elevado. 1 mais 1 aqui é 2. Aqui elevado a 3. Aqui também ao cubo. E aqui a quarta potência. E aqui vai o menor complementar 1. Aqui o menor complementar 1, 2. Menor complementar 2, 1. E menor complementar 2, 2. Certo? Separadinho aqui eu vou calcular os menores complementares. Menor complementar 1, 1. Menor complementar 1, 2. Menor complementar 2, 1. E menor complementar 2, 2. Olha só, vamos relembrar então isso daí. O que é menor complementar 1, 1? Você vai lá na matriz, pega o primeiro elemento que está na posição 1, vai riscar a linha dele e a coluna. Então, eu vou riscar esse daqui, depois eu escrevo de novo. E vai calcular o determinante do que sobrou. Vai montar uma matriz com os elementos que sobraram e calcular o determinante dessa matriz. Neste caso, sobrou só o menos 1. É o determinante de uma matriz 1 por 1, que é o próprio valor. Ok? Então, é assim que a gente calcula o menor complementar. A gente exclui a linha e a coluna do elemento em questão da posição e calcula o determinante do que sobra. Você sempre vai ter uma matriz de tamanho menor, ok? Os próximos eu não vou riscar, a gente só vai verificar aqui. Ó, o próximo, 1, 2. Você vem aqui no 0, risca a linha, risca a coluna. Vai sobrar só o número 1.
Determinante vai ser o próprio número 1. 2, 1. Vem aqui no elemento que está na posição 2, 1, risca a coluna e a linha dele e vai sobrar o 0. Determinante de 0 é 0. Aqui não é módulo, tá, gente? É determinante, a gente está falando de matriz. E aqui vem no menos 1, risca a linha e a coluna, vai sobrar 2. Matriz, né, determinante de uma matriz formada pelo número 2 é 2. Lembrem, determinante de uma matriz de ordem 1, uma matriz de uma linha e uma coluna, ou seja, uma que só tem um elemento, é o próprio elemento. E agora a gente faz esse cálculo, olha lá. Menos 1 ao quadrado fica 1 positivo, vezes menos 1 vai ser menos 1. Menos 1 ao cubo fica menos 1, vezes 1, menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 0 é 0. E menos 1 à quarta é 1 positivo, vezes 2 é 2. Certo? Terceiro passo, a gente vai montar uma matriz com esses cofatores, que é a matriz de cofatores da matriz A, cofatores de A. Então, esses cofatores, a gente vai montar uma matriz exatamente no lugar dos elementos conforme a posição, ó. O primeiro cofator vai entrar no lugar do primeiro elemento. Próximo cofator, próximo e o último. Então, montei uma matriz com os cofatores exatamente na mesma ordem, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, com os cofatores da matriz A. Quarto passo, vou fazer a transposta dessa matriz. Quando eu fizer a transposta, eu vou obter a matriz adjunta de A. Lembra como calcula a transposta? O que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna. Pronto. E o último passo, a gente vai determinar agora a matriz inversa. Só recapitulando. Primeiro, calculei o determinante. Se desse 0, já não ia ter inversa, nem precisava continuar. Segundo, calculei todos os cofatores. Terceiro, montei uma matriz com esses cofatores. Quarto, fiz a transposta e obtive a matriz adjunta. E agora o último, o quinto passo. Olha lá. Quinto passo. A gente vai determinar a inversa da matriz A. Você vai fazer o inverso do determinante vezes a matriz adjunta de A. Inverso do determinante. Se o determinante é menos 2, vai ser menos meio. Matriz adjunta. E como que a gente multiplica número por matriz? Distribuindo. Então, menos meio vezes menos 1 vai ficar meio positivo. Menos meio vezes 0, menos meio vezes menos 1 vai ficar meio positivo. E menos meio vezes 2 vai ficar menos 1. Essa é a matriz inversa da matriz A. Olha que deu a mesma coisa. Então, hoje vocês aprenderam um novo método para determinar a inversa de uma matriz. Vamos fazer um último exemplo, então, um segundo e último exemplo, com uma matriz agora de ordem 3. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Dada a matriz A, agora eu vou pegar essa matriz aqui. Eu quero determinar a inversa dela, certo? Pelo segundo método, pelo método que a gente aprendeu hoje, ok? Vamos lá. Primeiro passo, determinar o determinante dessa matriz. Então, primeiro passo, a gente vai fazer o determinante da matriz dada. Como é uma matriz de ordem 3, eu vou fazer por sarri, repetir as duas primeiras colunas. Então, vou repetir aqui as duas primeiras colunas no final da matriz. E vamos fazer por sarri. Para a esquerda, 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 vezes 4 é 0. Não importa o sinal do 0 aqui. 0. Para a direita, 0 vezes 1 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 vezes 1 é 6. E 0 vezes 0 vezes 4 é 0.
Então, o determinante dessa matriz é 6. Como é diferente de zero, existe matriz inversa, tá? Segundo passo, a gente vai calcular os cofatores. Eu vou fazer alguns, os outros eu simplesmente vou colocar o resultado e deixo aí para vocês verificarem, tá bom? Então, olha lá, cofator 1, 1. Joga naquela fórmula menos 1, 1 mais 1 é 2, vezes o menor complementar 1. Quem vai ser o menor complementar 1? Olha lá, vem na matriz, pega o primeiro elemento que está na posição 1, risca a linha e risca a coluna. Exclui a linha e a coluna e copia os elementos que sobraram. Você tem que calcular o determinante da matriz formada por esses elementos que não foram riscados, ok? A gente já volta calculando. Cofator 1, 2, menos 1, 1 mais 2, 3, menor complementar 1, 2. Vou determinar o menor complementar 1, 2 aqui. Como que a gente faz? Vem aqui no 6, exclui a linha e a coluna e copia os números que não foram riscados. Seria 0 e 1, 1 e 0. Então, vamos fazer o cálculo desses? Deu para relembrar como faz? A gente já teve uma aula aí de cofatores, tá? Então, olha lá. Calculando aqui. Para a esquerda vai ficar menos 4, para a direita vai ficar 0. Então, o determinante é menos 4. Então, aqui, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, vezes menos 4 vai ficar menos 4. Aqui, 1 vezes 1 para a esquerda fica menos 1, e aqui 0. Somando, menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. O menor complementar é menos 1. O produto vai ser 1 positivo. Deu para relembrar? Certo? Então, só vou apresentar agora os outros cofatores. Vai ficar aí para vocês fazerem. Temos o cofator 1, 3, tem que ser de todos os elementos. Vamos ter o cofator 2, 1, 2, 2, 2, 3. Cofator 3, 1, 3, 2 e o cofator 3, 3. Certo? Olha lá os valores, então. Esse é menos 1, 0, 0, 6, 6, 0, 0. Todos os cofatores vocês vão fazer exatamente da mesma forma que eu fiz os dois primeiros, ok? Terceiro passo, montar a matriz de cofatores. Então, numa matriz você vai colocar na ordem os cofatores. Cofator 1, 1, menos 4. Cofator 1, 2, 1. Cofator 1, 3, menos 1. Cofator 2, 1, 0, 2, 2, 2, 3. Cofator 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então, aqui eu montei a matriz de cofatores da matriz A. Quarto passo. Determinar a matriz adjunta de A. A matriz adjunta da matriz A é a transposta dessa matriz. O que é linha vira coluna. Menos 4, 1 e menos 1, o que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna. Tá aqui a matriz adjunta. E o quinto e último passo é determinar a matriz inversa, que a gente faz como? O inverso do determinante vezes a matriz adjunta. Como que multiplica número por matriz? Você distribui. Quando eu multiplicar aqui, gente, 1/6 vezes menos 4, vai ficar assim, ó. Negativa, né? A resposta vai ficar 1/6 vezes 4. Dá para simplificar. Vai ficar 2 e 3. Então, vai ficar 2/3 negativo. Então, aqui é menos 2/3, 0. 1/6 vezes 6 é 1. 1/6 vezes 1 é 1/6, vezes 0 vai dar 0 mesmo. 1/6 vezes menos 1 é menos 1/6. 1/6 vezes 6 é 1 e 0. Deixa eu arrumar aqui esse menos 1/6. Ok? Então, essa seria a matriz inversa da matriz A.
Então, só para fechar aqui, lembrem, para determinar a matriz inversa, hoje a gente aprendeu um novo método. Você faz o inverso do determinante A vezes a matriz adjunta da matriz A. Quem que é a matriz adjunta? É a matriz transposta da matriz cofatores de A, ok? Com isso, a gente finaliza a nossa aula aí de matriz inversa, parte 2.